Bom dia! Bom dia às turmas do primeiro ano matutino e boa tarde às turmas do primeiro ano vespertino. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, unidade 1, Matrizes Culturais, capítulo 1, As Culturas Indígenas. Nossa videoaula é a 4, de acordo com o roteiro de estudos. Nós temos aí a seção Contexto e Criação. Nós vamos falar sobre pintura e adorno corporal, leitura da página 22 e 23. Aí nós temos no final a atividade, certo? E eu quero que vocês não deixem de participar, respondendo o formulário do Google e assim marcando a sua presença e participação. Pintura e adorno corporal. O fazer artístico varia entre os distintos povos indígenas, mas tem sempre alguma intencionalidade social. Em geral, a arte está ligada à produção de artefatos, adornos corporais, instrumentos usados no cotidiano e em rituais. O ato de ornamentar o corpo com pintura ou adereços pode ter diferentes sentidos, como proporcionar cura ou uma forma de proteção. Pode também estar ligado à demarcação de lugares sociais, de gênero ou de idade, a distinção de um clã ou ainda uma necessidade de transformação. Para muitos povos indígenas, coisas, animais, pessoas e seres sobrenaturais podem ser transformados, domesticados, pacificados e incorporados. Essas mudanças de estado ou condição costumam envolver rituais em que música, dança e ornamentação compõem um contexto cerimonial. Na imagem do slide anterior, tem uma imagem sobre arte plumária, que é a arte feita com as penas que são coletadas das aves, Nós temos aqui também vários grupos indígenas aqui no Brasil que utilizam contas de vidro e miçangas na confecção de adornos corporais e outros objetos. Então, eles acabaram incorporando objetos industrializados na confecção dos seus artesanatos e artefatos, trazidos pelos colonizadores. Foram introduzidos entre os indígenas por meio das trocas por produtos da terra ou pelo fortalecimento da mão de obra. A apropriação das miçangas representa, segundo alguns estudiosos, a necessidade dos indígenas pacificar os inimigos em vez de destruí-los. Vocês estão vendo aqui a imagem de uma pintura corporal, a execução da pintura no rosto de um menino, Caiapó, na aldeia. Eu não estou conseguindo ver que está bem pequeno, Entre o Caiapó que vive no Pará, a pintura corporal é uma forma de dar visibilidade às etapas do crescimento das crianças. Nas longas horas que passam pintando o corpo de seus filhos, as mães aprendem e treinam essa atividade gráfica. Além da pintura feita com suco de jenipapo, renovada a cada 8 dias, a criança ela pode ser adornada com braceletes, colares de miçangas com penas e outros adereços. As ornamentações corporais são feitas tanto para os rituais quanto para o uso cotidiano. O corpo pode ser ornamentado com adereços como braceletes, brincos e colares de penas, sementes e miçangas, e com a pintura de grafismos. Para muitos grupos indígenas amazônicos, a jiboia ou a anaconda é um ser sobrenatural primordial. Sua pele é fonte de inspiração para os padrões gráficos usados em tecidos, cestaria, cerâmica e também na pintura corporal. Vamos para a representação. Vocês estão vendo aqui, gente, uma imagem. Essa imagem ela é
É um desenho, né, do Joseca Yanomami, representa um ritual do seu povo. Segundo palavras do próprio Joseca, né, em um texto que acompanha o desenho em exposição, quando um Yanomami torna-se um xamã. É assim que os espíritos descem até ele. Os Chapiripê descem de muito longe, não vêm de perto. Por isso, ainda que falem sobre suas terras, nós, não xamãs, não entendemos muito bem suas palavras. Então aqui a gente está vendo nesse desenho que o xamã é a figura maior aqui representada, que está usando esse instrumento que é um pau de chuva, que é um instrumento musical indígena, e todos os jovens vão atrás dele como se fosse uma hierarquia, né? Como se fosse o mestre ensinando aos discípulos. Então, como se fosse a evolução até chegar nesse status social, né? Que é o status de líder espiritual da tribo. O elo, né, entre o mundo sobrenatural e os homens é estabelecido pelo xamã, que pode viajar espiritualmente, visualizar as doenças, os seres invisíveis e os desenhos, sonhar com uma música e comandar um ritual. O xamã tem um papel de destaque nas sociedades indígenas, desempenhando funções de liderança espiritual, social e, em alguns casos, política. Com base na imagem anterior, né, na representação, né, observe a imagem apresentada acima, né, no slide anterior, e considere a descrição fornecida por Joseca Yanomami. Depois responda as questões. A primeira questão: quem participa do ritual? Segunda: de que forma Joseca representou os Yanomami no ritual? E a terceira questão: qual das figuras representadas pode ser o xamã? E quarta questão: que tipo de adorno os indígenas estão usando? E quinta e última questão: como são as pinturas corporais? Essa última questão é a resposta pessoal, né? Mas é sempre com base na sua observação das imagens.